abordar esse problema tomando como base a seguinte situação. Aqui nós temos um recipiente contendo uma solução ácida e onde está imerso uma haste metálica, representada aqui por essa espiral, que seria uma espiral do zinco. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: que tipo de transformação irá ocorrer? O que nós vamos perceber é que o zinco, com o passar do tempo, vai sofrer uma degradação. Tal degradação pode ser representada por meio de um processo que nós denominamos de uma semiequação. Ou seja, nós mostramos que o zinco irá perder elétrons formando o zinco 2, o zinco em solução. Ao mesmo tempo, os íons OH+, também irão sofrer uma transformação. De forma similar, nós iremos representar por meio de uma outra semiequação, mostrando que nesse caso haverá incorporação de elétrons. Vejam, o que nós podemos observar é que a espécie que perde elétrons é dita como aquela que sofre oxidação, ou seja, a espécie se oxida. Nesse caso, o zinco é a espécie que vai experimentar essa modificação. Por outro lado, a espécie que ganha elétrons, ou seja, os íons H+, vão sofrer uma redução. Se nós somarmos as duas semiequações, nós vamos ter uma equação dita equação global. Essa equação vai mostrar o processo como um todo. Reparem que aqui nós observamos que o zinco metálico ele vai sofrer uma modificação sendo convertido a zinco 2+, e como nós observamos, se dá em decorrência da perda de elétrons. Enquanto os íons H+, eles vão sofrer a transformação sendo convertido a hidrogênio gasoso por conta do ganho de elétrons. Então, duas informações importantes podem ser tiradas daqui. Quais são elas? A primeira é que oxidação e redução são dois processos que não podem ocorrer de forma isolada, ou seja, elas necessitam ocorrer simultaneamente. Para que ocorra a oxidação, é necessário que haja uma outra espécie se reduzindo, uma espécie que receba elétrons oriundos do primeiro processo. E, finalmente, o balanço total de elétrons deve se manter. Isso pode ser observado na equação global, uma vez que aqui nós não visualizamos elétrons. Os elétrons que são representados nas semiequações, eles não são representados na equação global, uma vez que subentende que os elétrons liberados no processo de oxidação são no mesmo número daqueles retidos no processo de redução. Bem, a pergunta que nós devemos nos fazer agora é: por que os elétrons são transferidos de uma espécie para outra? Vamos tomar como exemplo uma situação semelhante à anterior, só que agora substituindo a solução ácida por íons cobre. O que vai acontecer é que essas duas espécies elas apresentam o dito potencial de redução diferente. De fato, o cobre apresenta um potencial de redução maior do que o zinco, ou seja, ele tem uma tendência maior a ganhar elétrons. Se nós observarmos uma imagem mais detalhada, nós vamos observar que, com o passar do tempo, os átomos de zinco presentes na superfície dessa placa vão gradativamente perder elétrons, os quais serão incorporados pelos íons cobre que estão em solução, e dessa forma o zinco vai se dissociar, ou seja, ele vai passar para a sua forma solúvel, que é a forma do zinco 2+. Passado algum tempo, nós vamos perceber uma quantidade grande de átomos de cobre que estavam inicialmente em solução na forma de cobre 2 e agora estão incorporados à superfície. Nessa imagem, nós conseguimos perceber com maior nitidez. Percebam também que a coloração dessa solução, quando comparada com o estágio inicial, diminui consideravelmente. Isso se dá em função da diminuição dos íons cobre em solução, que são responsáveis pela coloração azulada. Bem, talvez uma forma interessante de nós percebermos por que os elétrons são transferidos de uma espécie para outra seja nós compararmos a diferença de potencial decorrente de um relevo que faz com que a água flua de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. De forma análoga, os elétrons vão fluir de uma substância para outra quando o potencial elétrico for diferente. Então, se nós observarmos isso, nós podemos nos valer de uma propriedade chamada número de oxidação para conseguir entender melhor onde ocorre oxidação, onde ocorre redução. Vejam, o número de oxidação é uma ferramenta
que vai nos auxiliar a identificar os processos de oxidação e redução. Agora reparem, nem sempre vai ser óbvio, se nós nos basearmos apenas nas cargas, qual substância vai sofrer redução e qual sofre oxidação. Para isso, nós vamos nos valer de uma estratégia, que é a seguinte. Se nós conseguirmos determinar o número de oxidação, aqui representado por NOx, para ficar mais simples, determinarmos o NOx de cada elemento em uma substância antes e após uma reação, nós vamos poder identificar mais facilmente esses processos. Isso porque, se nós observarmos que um átomo, um elemento químico, sofre um aumento do número de oxidação, estará ocorrendo um processo de oxidação. Se ocorrer a diminuição no número de oxidação, nós estaremos observando uma redução. Então, vejamos algumas situações que nos permitem, por meio de 6 passos simples, identificar facilmente o número de oxidação da maioria das espécies. A primeira diz respeito ao número de oxidação de um átomo em uma substância simples. Mas que tipo de substância simples? Bem, a gente pode citar aqui como exemplo o hidrogênio, a molécula de Cl2, a molécula de oxigênio, a molécula de ozônio, O3. Em todos os casos, os átomos que constituem a molécula têm número de oxidação igual a zero por definição. Uma segunda regra seria que o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Quais são íons monoatômicos que nós conhecemos bem? Nós podemos citar o íon cloreto, o íon magnésio, o íon cromo 3, o íon sulfeto e assim por diante. Essa carga Cl-, ou seja, menos 1 do cloreto, indica que o número de oxidação dele aqui nesse íon é menos 1. A carga 2 mais do magnésio indica que seu número de oxidação é mais 2. Ok? Terceira regra, em um íon composto, o somatório do número de oxidação é igual à carga do íon. Então, se nós tomarmos como exemplo aqui o íon sulfato, por exemplo, SO4 2-, nós vamos perceber que o número de oxidação do enxofre vai ser mais 6 e o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2. Reparem que há 4 átomos de oxigênio aqui, então se nós multiplicarmos, nós vamos ter um total de NOx dos oxigênios de menos 8 e o NOx do sulfeto, no caso do enxofre, não do sulfeto, mas o NOx do enxofre seria mais 6. A diferença é que menos 8 mais 6 seria menos 2, que é justamente correspondente à carga do íon sulfato. Outro exemplo, um íon bastante conhecido é o íon amônio, NH4+, onde nós temos que o número de oxidação do nitrogênio vai ser menos 3, enquanto o número de oxidação do hidrogênio vai ser mais 1. Como são 4 átomos de hidrogênio, nós precisamos multiplicar isso por 4 para termos, no final, uma diferença igual a mais 1, que é a própria carga do íon. Ok? Bem, além disso, a soma do número dos atômicos, a soma dos NOx de todos os átomos que constituem um composto iônico molecular vai ser sempre igual a zero. Vejamos, se nós tomarmos como exemplo o permanganato de potássio, KMnO4. Aqui nós iremos perceber que o NOx do potássio é mais 1, o NOx do manganês, nesse caso, seria mais 7, e o NOx do oxigênio seria menos 2. Novamente, não esqueçamos que há 4 átomos de oxigênio, quando nós somarmos todos esses NOx, menos 8 mais 7 mais 1, nós teremos 0, que é o somatório de todos esses íons. No caso, por exemplo, do óxido de zinco, ZnO, nós teremos que o zinco vai ter um NOx mais 2, enquanto o oxigênio tem um NOx menos 2, portanto, soma igual a 0. Ok? Na regra 5, nós temos que o NOx do elemento hidrogênio vai ser igual a mais 1 ou menos 1, exceto, claro, a situação em que a gente tiver o hidrogênio molecular, né, por conta da regra 1. Então, quando é que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1? Quando ele estiver ligado a um elemento que seja mais eletronegativo. E, eventualmente, será menos 1 quando ele estiver ligado a um elemento mais eletropositivo. Na maioria dos casos, nós teremos o hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo que ele, portanto, NOx mais 1. No caso do oxigênio, na maioria dos compostos, o número de oxidação dele vai ser menos 2. Uma exceção importante, além das situações em que o oxigênio molecular vai estar na forma de O3 ou O2, em que o NOx vai ser 0, seria na forma dos grupos peróxidos. Nesses grupos peróxidos, o NOx do oxigênio vai ser igual a mais 1.
Como exemplo, a gente pode citar o peróxido de hidrogênio, que é um velho conhecido da gente. Então, no peróxido de hidrogênio nós temos a fórmula H2O2, o NOx do hidrogênio aqui é mais 1 e o NOx do oxigênio nesse caso vai ser menos 1. Reparem que a soma dos NOx vai ser igual a zero. Existem outros peróxidos, por exemplo, o peróxido de sódio, cuja fórmula é Na2O2, nós vamos ter a mesma situação, o NOx do sódio vai ser mais 1, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Com essas regras, nós vamos ter condições de identificar o NOx dos elementos, lembre-se, antes e após as reações químicas, reações de transferência de elétrons se processarem. De modo que no final, nós vamos poder identificar onde ocorre redução, onde ocorre a oxidação. Com isso, agora nós vamos poder balancear algumas reações químicas. A situação que nós temos aqui é a seguinte: cobre metálico reagindo com a prata em solução. O que vai dar? Bem, a primeira informação que nós precisamos saber é que o cobre metálico, na presença de prata em solução, irá reagir. Ótimo! Depois dessa informação, nós vamos escrever as semi-equações, começando pela semi-equação do cobre. O cobre sólido produz o cobre 2, ou seja, o cobre em solução, liberando 2 elétrons. A prata, que está em solução, vai receber um elétron, gerando a prata reduzida. Ok. Reparem na quantidade de elétrons. Há uma desproporcionalidade. Para resolver isso, nós vamos multiplicar a segunda equação por 2, de modo que o número de elétrons seja equivalente. Vamos repetir a semi-equação do cobre. E agora vamos escrever a semi-equação da prata, tendo cuidado de multiplicar por 2. Assim, 2 mols de prata em solução necessitam de 2 mols de elétrons para que dê origem a 2 mols de prata no estado sólido. Reparem que agora nós temos quantidades equivalentes de elétrons em ambos os casos, permitindo que eles sejam cancelados. Com isso, nós vamos ter uma equação global: cobre mais prata em solução, formando cobre em solução mais prata no estado sólido. Com isso, nós temos a equação devidamente balanceada.